Deus. Senhor, chegou um momento tão importante, Senhor, gracioso, que é a Tua palavra, Pai. Te peço que o Senhor possa tomar, Senhor, o evangelista, Senhor, nas Suas mãos, e que o Senhor possa ser com ele, Senhor, nesse momento. Tudo que ele meditou, estudou, Senhor, tudo que ele leu, que o Senhor possa trazer a sua memória, Pai. E que todo impedimento, Senhor, que toda barreira, tudo aquilo que vier, Senhor, para tentar atrapalhar, Senhor, que venha ser jogado por terra agora, em nome de Jesus. Prepara o coração da tua igreja, Senhor, para ouvir a tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Primeiro dia como membro já começa uma estreia diferente. Amém. Para nós ganharmos tempo, abra comigo a sua Bíblia em Carta aos Hebreus, no capítulo de número 9. Carta aos Hebreus, capítulo de número 9. Vamos ler só a primeira parte do versículo 11. E a igreja, assim que tiver um tempinho em casa, lê esse capítulo 9, que é de muita importância, tem um grande ensinamento de Deus para nossas vidas. Hebreus capítulo 9, versículo 11, todos acharam? Amém. Diz assim no versículo 11: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Vamos repetir todo mundo junto. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Pode se assentar. Amém? O livro e o texto, melhor dizendo, que nós acabamos de ler, que é conhecido como Carta aos Hebreus. Quando se lê Carta aos Hebreus, entra assim muita indagação na mente a respeito de quem deveria ter escrito esse livro. Alguns, quando vamos falar de Carta aos Hebreus, devido a esse livro ser escrito aos judeus que assim se converteram ao Senhor, no período de uma perseguição que aconteceu, alguns vão dizer que o autor de Carta aos Hebreus seria um judeu de Alexandria chamado Apolo, mas foi apenas uma opinião formalizada. Outros, quando vão falar quem é o autor de Carta aos Hebreus, vão dizer que a sua autoria seria de Lucas, pelo jeito intelectual de se escrever. E outros, quando vão falar de Carta aos Hebreus, vão dizer que possa ser apóstolo Paulo, um homem erudito, que era judeu e também que era romano. Mas quando paramos para entender, se você pegar uma Bíblia de estudo, você vai ver que não há autor escrito no livro de Carta aos Hebreus. Ou seja, nenhum dos três é autor de Carta aos Hebreus. Porque Lucas, ele vai escrever o Evangelho segundo a Lucas. E vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos. E quando paramos para pensar na história de apóstolo Paulo, um homem inteligentíssimo, podemos ver que o apóstolo Paulo ele vai escrever 13 cartas no Novo Testamento. Carta essas que vai começar em carta a Romanos e vai terminar em carta a Filemão. O que vamos entender com isso? O livro de Carta aos Hebreus é de uma autoria anônima. O autor ele não se identifica, ele não se deixa reconhecer aquilo que ele fez. Mas o autor ele é bem claro ao falar dos preceitos de Jesus e falar dos antigos acontecimentos. Quando eu vejo a história de Carta aos Hebreus, eu vou entender que o autor ele vai trazer uma tamanha humildade sobre si. Sabe por quê? Nem tudo que fazemos para Deus devemos querer que o nosso nome apareça, mas tudo que fazemos para Deus temos que fazer que o nome dele venha a ser engrandecido nas nossas vidas. O autor ele não se mostra, mas ele mostra o nome do Deus que fez o céu e o nome do Deus que fez a terra. Só que como o autor de Carta aos Hebreus, ele vai escrever, a Bíblia vai nos dizer que ele vai falar a respeito de duas alianças. Ele vai falar da aliança que veio através de Cristo. Ele vai dizer no verso 15 que Cristo é o mediador do Novo Testamento. Ele vai dizer que Cristo que fez a nova redenção para que nós possamos e viéssemos ser salvos. Mas como o autor dos Hebreus, ele vai falar do Antigo Testamento,
Logo no título do capítulo 9 ele vai dizer que os acontecimentos que aconteceram lá seriam algo imperfeito, que todos que fizeram o sacrifício deveriam repetir o sacrifício. Mas o autor ele vai dizer que quando Cristo veio, ele fez a eterna redenção. Ele não repetiu aquilo que ele tinha feito. Foi um sacrifício que foi feito apenas uma única vez. Ou seja, o sacrifício de Jesus foi o único sacrifício que foi feito apenas uma única vez. Quando olhamos o autor falando do Antigo Testamento, vamos entender que dentro do Antigo Testamento ele vai relatar que existiam livros que fizeram parte da antiga aliança. E cada livro é titulado pela sua classificação. Por exemplo, no Antigo Testamento existiam os livros que eram chamados de livros históricos, que vem de Josué até o livro de Esther. No Antigo Testamento existiam os livros que é chamado de livros poéticos, que é o livro de Jó, até Cantares de Salomão. O autor vai dizendo e vai mostrando, fazendo relembrar que no Antigo Testamento existiam os livros que eram conhecidos dos profetas maiores, que vai de Isaías até o profeta chamado Daniel. Ele vai dizer também que existia 12 profetas que foram titulados como os profetas menores. O seu nome começa com Oséias e vai até o livro de Malaquias. Após esse período, entra um período chamado período interbíblico, a qual Deus vai ficar cerca de 400 anos sem falar com o povo na face da terra, sem usar profeta nenhuma. Deus oculta por um período de um tempo a sua voz para mostrar para o seu povo que necessitava haver um grande arrependimento para que o seu agir voltasse a operar na face da terra. Também não podemos deixar de esquecer os 5 primeiros livros, que é conhecido como Torá judaica ou Pentateuco, que significa 5. Os livros que eram de autoria do suposto Moisés. Moisés ele vai escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Podemos ver que no segundo livro a Bíblia vai nos relatar que é contada a história de Moisés, aonde Moisés nasce e a sua mãe dá um nome cujo significado era tirado das águas. E o livro de Êxodo tem como significado do nome de saída. Saída de quê? Da onde o povo viveu um período de cerca de 430 anos sob o domínio do rei do Egito, Faraó, aonde Deus com a mão poderosa disse para Faraó: liberta o meu povo e deixa ele celebrar uma festa no Egito, porque o nosso Deus é um Deus de festa, não é um Deus de tristeza, mas é um Deus que podemos dizer que é um Deus de totalmente alegria. O terceiro livro do Pentateuco, vamos entender que ali é contado a história das leis, o ritual judaico que aconteceu. Ali vamos ver sendo contado as vestes do sacerdote, que era chamada de mitra santa, aonde sobre o seu peito ele levava cerca de 12 pedras para entrar no centro dos santos e consultar a presença de Deus, aonde aconteceu a festa da Páscoa, a festa do tabernáculo, aonde aconteceu as leis religiosas. Mas quando vemos o quarto livro da Bíblia, chamado de livro do número, podemos ver que Deus ele vai fazer o seu povo peregrinar no deserto um período de 40 anos, mas em meio ao povo peregrinar no deserto, a Bíblia diz que Deus ponha uma coluna de nuvem de dia e Deus punha uma coluna de fogo à noite, para que o povo não viesse sofrer de frio e de dia, o calor escaldante não matasse nem acabasse com a pele do povo. A história vai nos dizer que em meio ao deserto as suas vestes não se envelhecia, o seu sapato não ficava desgastado. Só que quando o povo saiu do Egito, Deus poderia fazer eles entrar na terra prometida num espaço geográfico de 15 dias, mas Deus ele não faz o povo entrar na terra prometida logo de uma vez, porque o povo não tinha tática de guerra para pelejar contra os inimigos opressores que estavam na terra de Canaã. É por isso que Deus fez o povo dar volta no deserto, para ele ser preparado para quando conquistar a vitória ninguém tomar. É por isso que Deus permite você passar por deserto, para quando você entrar em Canaã ninguém tomar o que é teu, para você glorificar e dizer: foi Deus que me deu, ninguém tira, foi Deus que me deu e ninguém toma. A bênção do Senhor assim me concedeu. Mas a Bíblia vai nos dizer que o que
tinha falado. É onde Moisés vai finalizar a sua história. E Deus vai dizer para ele: Moisés, agora você passa a sua glória para Josué, porque ele vai dar continuidade àquilo que você já tinha começado. Quando a Bíblia fala para Moisés passar a glória para Josué, Deus estava querendo dizer: Moisés, a unção que até hoje ficou na tua vida, agora vai ficar na vida de Moisés. A autoridade que até hoje ficou na tua vida, agora vai ficar na vida de Josué. Então Deus fala para que ele passasse a sua glória para Josué. Mas quando paramos para pensar, podemos ver que nos 4 livros do Pentateuco a história de Moisés é contada. Vemos a plena participação de Moisés nos 4 posteriores livros. Só que a Bíblia vai dizer que Moisés é o autor dos 5. Mas aí entra uma indagação na mente: se Moisés é o autor dos 5 livros, como que na Bíblia, no livro de Gênesis, não é relatado a história de Moisés? No livro de Gênesis é relatado a história de Abraão. No livro de Gênesis é relatada a história de Isaac e Jacó. É relatada a história de Melquisedeque, o rei de Salém. É relatada a história do primeiro homem que Deus tivera criado, Adão, Eva, e depois os seus filhos Caim e Abel. Mas aí a gente vê que a história de Moisés não é contada no livro de Gênesis. É aí que entra uma indagação na mente: como alguém vai falar e vai escrever de um acontecimento que não viveu presencialmente? Como alguém vai falar de algo aonde a sua história não é contada? É aí que eu passei a entender. Foi aí que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: só existe um jeito de alguém falar de uma coisa que não viveu, mas viu e tem a plena certeza que aconteceu. Esse jeito que eu vos falo é através da revelação de Deus. Moisés vai começar a escrever o livro de Gênesis através da revelação de Deus. Ele vai contar a história da criação todinha. É onde Moisés vai pegar, não sei que tipo de caneta ele usou, mas ele começa a escrever o livro de Gênesis, dizendo, quem sabe, no primeiro dia, o meu Deus, ele fez a luz. No segundo dia, o meu Deus, ele fez o firmamento. No terceiro dia, o meu Deus, ele fez a terra seca. No quarto dia, o meu Deus fez os 2 grandes luzeiros, que é o sol e a lua, um para governar a noite e o dia. No quinto dia, o meu Deus, ele fez os peixes e as aves, ou seja, os animais. Moisés vai escrever que no sexto dia o Senhor fez o homem, mas no sétimo dia Moisés vai se expirar e vai dizer: no sétimo dia o meu Deus descansou de toda a obra que ele tivera feito. Sabe por quê? Quando o homem recebe a revelação de Deus, o espírito dele vai aonde o corpo dele não pode ir. Que é um exemplo, Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, ele vai começar a dizer no capítulo 37, no verso 1 e 2, que o Senhor fez ele andar no meio de ossos, de vários de ossos secos, que era sequíssimo. Mas Ezequiel, ele mesmo vai relatar e vai dizer: o Senhor me fez andar em espírito. Sabe o que é isso? A revelação que ele teve foi lá não de uma maneira presente, mas guiado pelo Espírito Santo de Deus. O livro de Apocalipse, de que jeito João vai escrever? Através da revelação de Deus, aonde ele vai dizer no capítulo 1, no verso 3, dizendo: bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que ouve, bem-aventurado é o que guarda a profecia desse livro, porque o tempo já está próximo. Ou seja, a vinda de Jesus Cristo já é chegada. A revelação de Deus é tão sobrenatural que ele dá uma experiência nova para o homem. Sabe o que eu entendo com isso? Quando alguém tem um desejo de pregar ou de cantar, pode não conhecer das questões teológicas, pode não conhecer de hermenêutica, de exegese, de perícope bíblica, de tom, semitom, de sermão expositivo ou temático, mas quando você tem desejo de fazer algo para Deus, quando você começa a orar pelas madrugadas, Deus, ele te dá mensagem inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Quando você tem desejo de cantar, mas você olha para Deus e fala: Senhor, eu não tenho jeito, não levo jeito, eu não entendo de semitom, de tom, eu não entendo de contrato agudo, eu não entendo de cifra, eu não entendo de compasso binário, eu não entendo nada de música. Mas quando você começar a orar pela madrugada, o Espírito Santo de Deus vai te dar louvor inspirado por Deus, para você louvar o Deus que fez os céus e a terra.
o sacerdote entrava dentro do centro dos santos. E não poderia entrar com uma vida em pecado, porque se entrasse com uma vida em pecado, era fulminado. Eles dependiam de animais para poder sacrificar um sacrifício pelo povo. Pegavam um novilho, um cordeiro, matavam, aspergiam o sangue sobre o altar. Mas no ano seguinte, tinha que se fazer tudo de novo. Deus começou a olhar para isso e viu que desejava haver um novo concerto, uma nova aliança. Porque o povo era purificado, mas não mudava muita coisa. Era um sacrifício que era limitado. Então Deus, ele olha para isso. E aí vai acontecer o que o autor dos Hebreus diz no capítulo 9, no verso 11. E vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens. É aí que ele começa a falar de uma nova aliança. Mas para alguém existir tem que vir nascer e se desenvolver. Jesus começa a vir, Jesus vem. Só que quando Jesus veio, os judeus estavam esperando um Messias diferente. Que Messias é esse? Que vai vir montado em um jumentinho. Eles não entenderam isso. O Messias veio de um jeito que eles não esperavam. Foi nascer em um lugar que não era um hospital de luxo. Então os judeus, eles começam a ficar de uma maneira revoltosa a respeito de Jesus. Só que quando Jesus veio, a Bíblia vai dizer que ele provou que era o Cristo. A primeira prova que Jesus dá que ele é o Cristo, a Bíblia não relata no Evangelho de João, capítulo 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas mesmo assim os judeus, os fariseus, continuavam desacreditando que ele era o Cristo. Então a Bíblia agora vai usar João para falar e dar prova que ele é o Cristo. Então João vai dizer no capítulo 1, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No capítulo 10, no verso 30, ele vai dizer: eu e o Pai somos um, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus, ele começou a provar, mas mesmo assim eles não estavam acreditando. Então Jesus, ele vai fazer mais uma observação. Sabe qual é? Ele vai ver todos sendo batizados. Então ele começou a dar uma outra prova para os judeus. Ele entra na fila e vai ser batizado por João Batista. Mateus 3, versículo 16 e 17. Ele entra na fila para ser batizado. E a Bíblia diz que vem uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Sabe o que eu entendo com isso? Se a voz viesse da terra, era o diabo falando. Mas a voz que vem do céu não é dúvida, é Deus falando. Porque ele fala de cima para baixo e não de baixo para cima. Ele fala de cima para baixo e atinge quem está do lado direito e quem está do lado esquerdo, quem está na frente e quem está atrás. Era por isso que ele deu uma prova. Já que eles não estavam acreditando, Jesus mesmo assim começou a iniciar o seu ministério. Porque Jesus, ele não dependia da fé de alguém que não acreditava nele. Porque aquilo que é propósito de Deus dentro dos nossos corações, temos que fazer, mesmo se acreditam ou não acreditam. Então Jesus começa a fazer o seu ministério. A Bíblia vai dizer agora que ele escolhe 12 homens para poder iniciar seu ministério. 12 homens para poder fazer uma missão. A Bíblia diz que Jesus, ele passa um período de 3 anos, há 3 anos e meio ensinando o discípulo a respeito das Escrituras, preparando eles para fazer o ID. Porque o tempo de profeta, antigamente, não passava assim de 3 anos. Então Jesus também é profeta. Ele não poderia quebrar essa lei. Ele vive os 3 anos, que assim é determinado. Só que eu costumo dizer que os 3 primeiros anos do cristianismo é os 3 anos mais difíceis. Jesus vai dizer em homens que no início não tinha capacidade nenhuma. Os 3 anos foram os 3 anos mais difíceis da vida. Sabe por quê? Na vida de um novo convertido, os 3 anos é a fase mais difícil. É um cai, levanta, cai. Tô fraco, tô forte, quero parar, quero prosseguir. Não sabe o que é, fica numa indecisão.
é o processo para chegar a uma maturidade cristã. Então o discípulo agora passa por essa fase de chegar à maturidade cristã. Estão aprovados por Jesus para poder pregar o Evangelho. Mas um belo dia antes de Jesus morrer, ele reúne o seu discípulo diante de uma ceia e fala para ele dizendo: um de vocês é o traidor. E um começou a perguntar para o outro: Senhor, sou eu? O outro dizia: sou eu. E Judas abre a boca e diz: sou eu que vou te trair. Jesus olha para ele e diz: tu o dizes. Ou seja, ele faz a confissão que ele mesmo sabia. A Bíblia diz agora que Jesus ainda conversa com o discípulo, fala para eles: eu orei para que a vossa fé não esmoreça. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos principais sacerdotes da sinagoga. Pedro olha para aquilo, mas agora Pedro foi usado pelo inimigo e diz: Senhor, não se entregue. Jesus olha para Pedro e diz: para trás, Satanás. Muitos pensam que Jesus repreendeu Pedro, mas Jesus não repreendeu Pedro. Jesus repreendeu o que estava por trás de Pedro, porque através do engano, quem está por trás do engano, da mentira e contra a justiça é o diabo. Então ele repreendeu o inimigo. Agora Jesus vê que está chegando ao fim. A Bíblia diz que ele vai para o Getsemane, leva o seu discípulo Pedro, Tiago e João e fala para eles: fica aqui que eu vou ali orar. Jesus olha um período de cerca de 1 hora. E quando Jesus volta, encontra o discípulo dormindo. E ele vai dizer: não pudeste vigiar comigo nem 1 hora. Aí Jesus volta novamente para orar. Resumindo, ele ora cerca de 3 vezes. Se formos calcular o tempo de oração, pela primeira oração que ele fez, que foi de 1 hora, Jesus então fez um período de 3 horas de oração antes de ser crucificado. Porque o estado de agonia era intenso. A Bíblia diz agora que se aproxima Judas Iscariote. E Judas vai dar um sinal para os principais sacerdotes, dizendo: aquele que eu beijar, esse é quem vocês buscais, mas me dá as 30 moedas de prata. Judas pega as 30 moedas e vai trair o nosso Salvador. Só que quando os homens se aproximam, Pedro puxa da espada e corta a orelha do lado direito do soldado chamado Malco. Jesus olha para ele e diz: Pedro, não impeça o propósito de Deus. Se eu rogasse o Pai, Ele mandaria anjos aqui para me livrar. Quando Jesus abre a boca para falar, todo mundo cai por terra, porque há poder na palavra de Jesus. Eles caem e se levantam. Judas vai lá e igreja a ele. Sabe o que Jesus fala para Judas? Ele diz para ele, e chama ele de amigo. Sabe o que eu entendo com isso? Aquele que se levanta contra a sua vida, você chama ele de inimigo, dá até outros pejorativos. Mas Jesus, quando vê alguém que te afronta, ele olha para quem te afronta, que quer te matar, que quer te parar, e ele diz: amigo, faça o que tem que fazer. Sabe por quê? Jesus chama aquele que é nosso inimigo de amigo, sabe por quê? Porque a mesma obra que ele fez na sua vida, ele vai fazer na vida daquele que te odeia, que não gosta de você e quer ver você destruído. Ele agora é levado na casa de Caifás. A Bíblia diz que Pedro agora está seguindo ele de longe, não conseguiu ir de perto. A profecia se cumpre. Pergunta a Pedro se ele conhecia Cristo, ele nega por 3 vezes. E a Bíblia diz que o galo cantou. O galo cantando simboliza o incômodo do Espírito Santo, porque não acreditou no que Jesus tinha falado. A Bíblia diz agora que Jesus é levado para ser crucificado. E a palavra do Senhor diz que coloca Jesus em um madeiro. E quando coloca Jesus em um madeiro, a Bíblia vai dizer que pendura do lado dele, direito e esquerdo, 2 malfeitores. Um que só zombava dele dizendo: livra-te a ti mesmo, tu não é rei dos judeus. E o outro apenas disse: quando tu entrares no paraíso, lembra-te de mim. Mas devido à tradição e à festa, a palavra diz que soltava-se um prisioneiro. E aí começaram a perguntar: Jesus ou Barrabás? E aí disseram: solta Barrabás e mata a Jesus. Então Jesus agora crucificado, colocaram prego em suas mãos, que tinha aproximadamente
16 centímetros de espessura. Colocaram os pregos sem dor e sem pena. Jesus agora está um pouco sufocado, porque a cruz não era para ele, era para Barrabás. As pernas dele estavam um pouco sufocadas, mas Jesus ele se estica todo. Sabe por quê? Deus ele não aceitava sacrifício sufocado, porque era sacrifício imperfeito. A Bíblia diz agora que pega uma coroa de espinho e colocam sobre a sua cabeça uma epígrafe dizendo que ele era rei dos judeus. Sabe o que eu vejo com isso? Quando a coroa de espinho entra na cabeça de Jesus, já era para ter matado, mas mesmo assim ainda continua um período vivo. Ele vai proferir 7 palavras na cruz, e a Bíblia diz que diante dessa palavra ele vai falando com Deus as 7 palavras. A última, ele vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Um período que de alguns minutos Deus entra em silêncio na vida do seu próprio filho. Mas o silêncio de Deus não quer dizer que ele te abandonou. Ele está te preparando para conquistar uma grande vitória. Alguns começaram a dizer: será que ele está clamando por Elias? Ou ele está clamando por Moisés? Ninguém entendia nada. Mas Jesus agora está lá sendo crucificado. Se coloca de pé nesta noite. Sabe o que está acontecendo com Jesus agora na crucificação? A coroa de espinho colocada na sua cabeça. Sua coroa de espinho na sua cabeça já perfurava a sua massa cefálica, a ponto de ali já gerar a morte, porque afetava o crânio. Mas mesmo assim ele estava com vida, porque Deus está dando fôlego de vida para ele. A morte não termina com a vida enquanto Deus não decretar o ponto. Sabe o que acontece? A gente vê dentro dessa história que era sangue de Jesus na cabeça, que ia ser esvarrido pelo rosto. Sabe o que isso quer dizer? Quando o sangue de Jesus vinha na cabeça, é para que hoje eu e você viéssemos ter a mente de Cristo. Era sangue de Jesus nas mãos. Sabe o que isso quer dizer? Para que nós viéssemos ser purificados das mãos pecadoras. Era sangue de Jesus no corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Era sangue de Jesus nos pés, para nós sermos calçados com a preparação do Evangelho entregar o íntimo. Mas sabe o que acontece no final da história, antes de ele morrer, antes de ele expirar o último suspiro? Sabe o que vem acontecer? Sangue de Jesus na terra. Pingam umas gotas do sangue de Jesus na terra. Sabe o que isso cara estava querendo dizer? Jesus estava ali dizendo: acabou o diabo. Porque quando pinga o sangue de Jesus na terra, Jesus estava dizendo que a igreja estaria na terra e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Glória a Deus! Vamos ver que nesse período da Páscoa só se passou o filme a respeito da crucificação de Cristo. Um dos mais bonitos é conhecido como o do Mel Gibson, chamado de Paixão de Cristo. Só que Mel Gibson ele erra no nome, ele vai dizer paixão. Mas eu vejo que isso está errado, porque Jesus nunca se apaixonou por ninguém. Porque paixão é sentimento passageiro, tem início e fim. Jesus não se apaixonou, ele amou. Porque amor tem começo e não tem fim. Se estende para a eternidade. Alguns vão dizer, conjecturando, que quando Jesus foi crucificado, o diabo estava fazendo festa no inferno. Mentira, o diabo estava revoltado. Sabe por quê? Dali em diante, ele sabia que a chave da morte e a chave da vida estava na mão de Jesus. Aonde Jesus depois mesmo vai dizer: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Jesus foi crucificado para que eu e você viéssemos. É por isso que o autor dos Hebreus ele vai dizer que o sacrifício de antigamente tinha que se repetir, mas Jesus ele fez um único sacrifício que é para sempre. A palavra de Jesus para a sua vida hoje é essa: a cada dia que se passa, lembre desse sacrifício. Lembre que Jesus morreu na cruz por você. Quando a vontade de desistir, parar de desistir vier, você tem que pensar: Jesus morreu por mim na cruz para que eu viesse ter a vida eterna. Eu quero
terceiro dia ele ressuscitou. Jesus vive, Jesus reina para todo sempre. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. A história conta que ficou um lenço à parte lá no túmulo. Sabe o que isso quer dizer? Era costume dos judeus. Quando entrava no restaurante, deixava-se um lenço para dizer: eu vou voltar para buscar esse lenço porque eu gostei desse alimento. Jesus vai entrar no mesmo ritual, mas com um símbolo diferente. O lenço simboliza para nós hoje a sensibilidade. Ele deixou o lenço lá, mas ele vai voltar para buscar o lenço. Porque o lenço simboliza a igreja, simboliza eu e você. Ele vai voltar para buscar a minha vida, ele vai voltar para buscar a sua vida e nos levar para morar numa mansão celestial que Deus já preparou para nós. Dê a mão ao seu irmão, vamos orar. Obrigado, Jesus. Antes de orar, porventura aqui há alguém afastado ou que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é o tempo da oportunidade de você reconhecer o sacrifício na cruz do Calvário, de você valorizar a eterna redenção que Jesus fez pela sua vida. Se porventura alguém aqui afastado ou que ainda não aceitou, a oportunidade será aberta. Oremos ao Senhor. Pai amado, Deus eterno, diante da tua presença, te pedimos, Pai amado, que a cada dia, Pai, tu venha, Senhor, nos purificar com o teu sangue, Pai, porque tu derramaste o teu sangue na cruz, Pai, e o teu sangue hoje nos purifica de todo o pecado. O sangue do sacerdote que nos dava através dos animais era limitado, Senhor, mas o teu sacrifício nos purifica, Pai querido. Senhor, nos prepara cada dia, Pai, para encontrarmos contigo naquele grande dia e morarmos, Senhor, na mansão celestial, Pai querido. Que a cada dia, Senhor, tu possa renovar o nosso homem interior, Pai amado. Porque o exterior às vezes se corrompe, Pai, mas o interior é aquele que se renova, Pai. Que as tuas misericórdias venham ser sobre nossas vidas, Pai. Que é a causa de nós não sermos consumidos. Senhor, pois esta oração que eu te faço, te agradeço em nome de Jesus. Maravilha, Jesus. As palmas, Senhor. Aleluia.